queria que você começasse falando desse panorama aqui do Estado. A pesquisa mostra que a idade média no Brasil, né, do maquinário da indústria é de 14 anos. Aqui a gente também tem máquinas tão antigas. Pela sua experiência, como é que fica esse cenário? A gente já vinha mapeando isso no âmbito da indústria paraense e realmente nós também não fugimos a essa regra. A idade média do maquinário da indústria do Pará também está acima do recomendado, inclusive, pelos fabricantes. Há uma necessidade, sim, de uma política como esta, que foi lançada pelo governo federal, que vai proporcionar o rejuvenescimento desse maquinário, e isso é determinante, né, para que traga maior competitividade, né, redução de custos e maior produtividade e competitividade no mercado mundial. Eu já ia perguntar quais são os impactos da gente ter um maquinário tão antigo, como que isso prejudica a indústria local? Além da questão da produtividade, né, nós temos riscos, né, de acidente de trabalho, nós temos maiores emissões, seguramente maiores emissões, né, dos gases de efeito estufa e maior geração de resíduos. Então, quando se tem maiores ganhos de produtividade, maiores automações, você tem um índice de produtividade de eficiência melhora sobremaneira, corroborando com as necessidades das pressões climáticas. Então você tem dois ganhos: um ganho de eficiência, um ganho de produtividade, um ganho de competitividade e um ganho, né, na proteção, né, do meio ambiente. Perfeito. Na revista, o vice-presidente Clóvis cita a carga tributária como um fator que prejudica essa troca de maquinário. Você concorda? Existe algum outro motivo para ser tão Com toda certeza, a carga tributária. Obviamente que grande parte desses investimentos em maquinário, eles acabam sendo para a compra de equipamentos importados, então tem a questão cambial, né? Nós ainda temos um grande diferencial que nos atrapalha muito, né, a infraestrutura, né? Então, além de muitas vezes esse maquinário, se importado, chegam através de outros portos, que não os que estão localizados aqui no Pará. Então você ainda tem um componente frete, né, a vencer. Então isso traz também um alongamento, né, de colocar esse investimento, né, em uso, né, em atividade, e isso impacta no capital de giro da indústria, isso impacta no ciclo, né, do ciclo econômico, né, do processo fabril. Apesar da gente não ter um estudo local ainda pronto, o senhor sabe me dizer os setores que tem esses maquinários mais antigos, ou não tem como saber? Não, a gente tem, aí já vamos falar aqui alguns deveres de casa. Nós, primeiro, em termos de posicionamento, nós estamos muito felizes, pois a indústria novamente voltou a ter um plano. Há tempos nós nos ressentimos de sequer tínhamos um plano, uma diretriz. Há quanto tempo o agronegócio, né, que é um grande exemplo, né, de ganhos de produtividade em termos de competitividade mundial, a gente usa isso como exemplo. Ano após ano, nunca se deixou de ter um plano safra, nunca se deixou de ter um plano para o agronegócio. Então, no momento em que nós voltamos, né, a ter um plano nacional que visa não só a modernização do parque industrial, mas fundamentalmente, né, trazer uma indústria mais inclusiva, socioambientalmente falando, trazendo oportunidades, e aí eu acho que a gente entra com um grande dever de casa. Quais são as grandes oportunidades e o que a indústria paraense precisa estar antenada para acessar o que está sendo oportunizado, né? Estou falando de recursos, estou falando de tecnologia, estou falando de inteligência artificial, estou falando de qualificação de mão de obra. Então, hoje nós temos aqui várias ações já em prática. Nós temos o ISE, por exemplo, o Instituto Senai de Inovação voltado para as tecnologias minerais. O ISE em 2022 foi credenciado pelo Embrapi.
Quer dizer, ele se coloca num patamar de excelência em termos de pesquisa e desenvolvimento. A partir daí, começamos a ter, de ações derivantes, institutos de sinais de tecnologia, já são de pesquisas aplicadas na prática, aquilo do dia a dia, né, da empresa. Isso faz com que haja um crescimento, né, uma maior qualificação, não só da mão de obra, mas a incorporação dessas tecnologias. Isso traz também consigo a visão de quais mercados também a indústria paraense está mais afeita. Por exemplo, fala-se muito, né, da bioeconomia, né, como uma nova grande oportunidade, né, que nós temos aqui na Amazônia. Não de cunho desprezível, pelo contrário, mas enaltecer que esse DNA já está dentro da nossa indústria, já é um grande exemplo de bioeconomia. Nós temos aqui malva, nós temos cacau, nós temos açaí. São modelos econômicos de cadeias produtivas que são com bases inclusivas, né? Porque isso muitas das vezes são feitos com comunidades locais, com toda a necessidade, aquela visão, a sensibilidade da manutenção, da preservação ambiental, né? Porque muitas das vezes é o meio de vida de muitas pessoas, que já começa a ter escala para industrializar aqui dentro do nosso território. Então, a bioeconomia ela vem como uma grande oportunidade de, enfim, verticalizar deixarmos de ser um Estado eminentemente extrativista. É importantíssimo para a nossa sociedade entender que essa transição ela tem que ser o mais inclusiva possível. Nós não podemos cair num equívoco de desmerecer e desqualificar a indústria que existe no Pará. E como utilizar os recursos, então, como utilizar os benefícios que essa indústria que hoje tem para ela se transformar e seja um grande trampolim para um novo modelo de negócio que o Pará tende a despontar como um grande, um estado muito promissor, né, num novo modelo econômico que a indústria se coloca à disposição de protagonizar. Se a gente vai acessar alguma dessas linhas disponíveis. Antes de falar propriamente dito de como nós vamos acessar, é muito importante frisar que, independentemente de qual modelo a indústria vai se desenvolver, nós temos precariedades a vencer. Nós temos uma necessidade iminente, cada vez mais sensível, de melhorar sobremaneira a nossa infraestrutura. Nós precisamos urgentemente ter não só rodovias em condições de trafegabilidade o ano inteiro, né, em boas condições de trafegabilidade, mas precisamos implementar hidrovias e ferrovias no nosso estado. Não dá para pensar em uma indústria competitiva, seja lá uma indústria inclusiva, seja lá qual o modelo econômico, né, para atender às demandas nacionais e mundiais, com o nível de precário de infraestrutura que o Estado ainda tem. Nós por conta disso, eu linko com a recente anúncio do PAC ano passado, e que rezo a Deus que saia do papel. Né? É importantíssimo, é determinante para que a gente possa cumprir, né, estabelecendo o nosso rigor com o cumprimento da legalidade, o atendimento das necessidades socioambientais, para que a gente possa realmente acessar essa oportunidade que o governo federal disponibiliza através desse plano de ação da neoindustrialização. É fundamental entender que a gente tem uma necessidade preliminar de melhorar as condições de infraestrutura do nosso estado. Falo isso porque, além da infraestrutura logística, nós não temos uma qualidade de internet, por exemplo. Como é que nós podemos pensar em tecnologia
se sequer na região metropolitana de Belém a gente tem qualidade de internet. Então imagina isso em onde tem as indústrias, na inter-relação das indústrias com os municípios que estão implantados. Nós precisamos de questões básicas serem superadas. A partir daí, nós temos temos incentivado dentro da casa iniciativas que são extremamente valorosas. Primeiro, a implantação de um observatório da indústria, mapear a nossa indústria, gerar conteúdo. Esse conteúdo vai, além de enriquecer o papel institucional da federação e do sistema FIEPA como um todo, vai servir como diretriz básica para que nós sejamos o mais assertivos possíveis. Não só na inter-relação entre nós com as indústrias, mas nós como partícipes de políticas públicas que atendam mais aos anseios de quem está lá na ponta produzindo. Então, o Observatório da Indústria, a implementação de institutos de tecnologia, né, do Senai, a educação, ela é sempre basilar, ela é o fundamento, ela é a base mesmo de todo o futuro, e o SESI está muito presente, né, as escolas do SESI estão muito presentes, não só na capital, mas no interior também.